Olá, meus amigos! Mais uma vez estou aqui, Padre Guilherme, convidando você para a reflexão da Santa Palavra de Deus nesta quarta-feira, depois da Epifania, dia 6 de janeiro. Antes de refletir, faço mais uma vez aquele convite de sempre, né? Que você se inscreva lá no meu canal do YouTube, Padre Guilherme Machado, e ative lá a notificação, o sininho que marca as notificações. Você será avisado todos os dias quando sair vídeo novo, por volta ali das 6 horas da manhã. Mas nesta quarta-feira, depois da Epifania, o Evangelho é tirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantas vezes também o nosso coração está endurecido? Os discípulos não estavam entendendo nada. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, eles não entenderam que sinal foi aquele, e agora eles estavam remando, né? Estava difícil remar, ficaram cansados, desistiram. Jesus fez como se fosse assim um sinal para eles, como se dissesse para eles: vocês não acreditam que eu sou capaz de fazer a situação melhorar? Vocês não acreditam que comigo não existe vento contrário que impeça vocês de seguirem em frente? Quantas vezes na vida, diante de dificuldades que nem são tão complicadas, ou às vezes de grandes desafios, nós somos capazes de perder a nossa fé na presença de Jesus, que pode nos ajudar a vencer as dificuldades ou seguir em frente apesar delas, né? Jesus, andando sobre as águas em direção aos discípulos, fez como se dissesse: se vocês não acreditam que eu sou capaz de fazer vocês conseguirem continuar ou vencer esta situação ou não desanimarem, olhem eu andando em cima da água. Se eu sou capaz de andar sobre as águas, eu sou capaz de fazer vocês seguirem em frente, eu sou capaz de dar a força que vocês necessitam. Eles não conseguiram compreender isso. Na verdade, grande parte dos mistérios de Jesus, eles conseguiram compreender só depois da ressurreição com a vinda do Espírito Santo. Nós, muitas vezes, permanecemos assim nesta sombra da fé. Os nossos olhos estão assim como que vendados ou velados, não conseguimos contemplar a presença de Deus, não conseguimos nos lembrar nos momentos de dificuldade que Jesus está conosco. E se Ele é capaz de caminhar sobre as águas, como Ele fez aqui para os discípulos, de realizar a multiplicação dos pães, nós temos que confiar. Ele é capaz de fazer um milagre talvez muito mais simples do que caminhar sobre as águas ou multiplicar os pães, renovar o nosso ânimo, não deixar que nós desistamos. É confiando nisso que nós vamos conseguir ter força de seguir em frente com a nossa vida de fé, diante das dificuldades e dos desafios que fazem parte dessa vida. Não adianta querer viver vidas sem problemas, sem dificuldades, sem provação. Isso é só no céu, como dizia São João Bosco. Enquanto estamos aqui nesta terra, nós temos que seguir em frente com um sentimento forte no coração de esperança no amor de Deus e na presença de Jesus, que é capaz de realizar prodígios para que nós possamos seguir em frente. Então, façamos a nossa parte, não percamos a esperança nem a perseverança e vamos contemplar a ação de Deus na nossa vida. E eu peço que Jesus, o Deus da esperança, derrame sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontramos mais uma vez e vamos seguindo em frente, caminhando pela palavra de Deus. Até lá.